Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula e conforme havia prometido no vídeo anterior, e foi princípio de Cavalieri e volumes, eu prometi fazer uma segunda parte falando sobre os volumes, no caso das pirâmides. E a gente vai perceber a relação que existe entre elas, tá certo? E esses outros sólidos, que tem como coincidência as bases, que são iguais, certo? E também a questão da altura entre elas. E você vai perceber que a fórmula tem uma relação muito grande com, com esses dois, certo? Sólidos. Assim também, como por exemplo essa outra pirâmide aqui, que na verdade é um cone, com a base como círculo. E você vai perceber também que existe uma relação entre eles. Veja, eles possuem também a mesma base e eles possuem também a mesma altura, certo? Sem falar que a gente vai trabalhar outros, por exemplo, a pirâmide também com base triangular, e também nós vamos falar sobre a esfera e como encontrar o seu volume, tá bom? Então vamos iniciar? Pronto, pessoal, iniciando primeiramente com a pirâmide de base quadrada, tá certo? E você vai perceber a relação, tá certo, com esse prisma, que também tem a base quadrada e que ambos possuem a mesma altura. Vamos ver rapidamente as medições desse, que são iguais, no caso, a base e a altura, tá certo, da outra aula anterior que nós vimos. Vamos relembrar então qual foi a sua capacidade interna e em seguida vermos a capacidade desse aqui e a sua relação com a fórmula desse outro, tá bom? Bom, pessoal, relembrando então o vídeo da aula anterior, na qual nós trabalhamos aqui com prisma quadrangular, que tem as seguintes medidas: 8,6 por 8,6, a sua base, multiplicando, vezes a sua altura, que no caso foi 16,6. E nós podemos obter aproximadamente 1.227 centímetros cúbicos, ou 1.227 ml, ou ainda 1 litro, 227 ml, tá certo? Agora, qual é a relação que ela possui, tá certo, em relação à pirâmide quadrangular? Vejamos então. Perceba, nós temos aqui a mesma base, ou seja, 8,6, tá certo? Por 8,6. E nós temos a altura também que é a mesma, tá certo? 16,6. E como é que a gente vai encontrar o volume dessa? Você vai usar a mesma fórmula basicamente, certo? Só que dividindo esse valor por 3. Então vai ficar da seguinte forma, veja, 8,6 vezes 8,6, que é a base no caso, vezes a altura, que é 16,6, e eu vou dividir por 3, tá certo? A pirâmide, com as mesmas dimensões daquele paralelepípedo lá que nós vimos, ela possui uma capacidade 3 vezes menor, tá certo, do que esse outro sólido. Portanto, 8,6 vezes 8,6 vezes 16,6, que no caso é a altura, e dividido por 3. Ou seja, 1.227, que a gente já viu lá do paralelepípedo, que dividido por 3, vamos obter 409 aproximadamente centímetros cúbicos, ou 409 ml. Bom, gente, de igual modo nós temos aqui então uma pirâmide, tá certo, com a base circular, chamada então de cone. Vamos fazer a relação então com esse outro aqui sólido, que é um prisma com base circular, Ambos têm o mesmo tamanho, tá certo, em relação às suas bases, e ambos também possuem a mesma altura. Então, relembrando o vídeo da aula passada, certo, com esse cilindro, vejamos as suas dimensões. Bom, pessoal, podemos perceber aí que ele tem aproximadamente 10,6 de diâmetro, ou seja, o raio, que vai ser a metade, vai ser 5,3, E a altura dele é 10,2. Lembrando que a fórmula é π vezes raio ao quadrado vezes altura, ou seja, 3,14
vezes o raio, que no caso é 5,3 ao quadrado, vezes 10,2, que é a altura. Sendo assim, nós vamos obter, multiplicando tudo isso, aproximadamente 899. Praticamente 900, né? Agora, veja só. E essa pirâmide, no caso aqui com a base circular, ela tem as mesmas medições. Então, vejamos então a sua capacidade. Já vimos aqui 10,6, né, diâmetro. No caso, o raio será 5,3, a altura também é 10,2. E o que é que a gente vai fazer, gente? Nós vamos multiplicar do mesmo forma, 3,14 vezes 5,3 ao quadrado, vezes 10,2. Nós vamos obter 899 e vamos dividir isso por 3. Porque quando nós comparamos esses dois sólidos, tá certo? A pirâmide sempre tem 3 vezes menor capacidade que o outro sólido. Sendo assim, então, 899 dividido por 3, nós vamos obter 299 aproximadamente, ou praticamente 300, né? A capacidade. Lembre, ele sempre é 3 vezes menor do que o prisma com as mesmas dimensões. Bom, em relação ao prisma com a base triangular, né, nós também fazemos da mesma forma. Ou seja, primeiro nós calculamos a área dessa base, ele que também é chamado de tetaedro, né, porque ele tem 4 partes iguais, 4 faces iguais, na verdade. Vamos calcular a área do triângulo. Você lembra do triângulo? No caso, base vezes altura, né, dividido por 2. Essa vai ser a área aqui do triângulo. Depois disso, nós vamos multiplicar pela sua altura, ok? Certo? E nós vamos dividir tudo isso por 3 no final, tá certo? Então, vai ficar da seguinte forma, veja. 13,5 vezes 12 dividido por 2, que no caso é a área, tá certo, do triângulo. Então, nós vamos obter aí, ó, 162 por 2, nós vamos obter, então, 81. Esse 81 eu vou multiplicar pela altura, tá certo, dessa pirâmide, que no caso foi 11,5. Então, vai ser 81 vezes 11,5 dividido por 3, por se tratar de uma pirâmide. Sendo assim, vai ficar 931,5 dividido por 3 e vai dar aproximadamente 310,5, né? Conforme você vai verificar agora, né, através dessa filmagem, colocando o líquido dentro deste sólido. Muito bem, pessoal. E para encerrar, nós vamos ver então agora o volume, tá certo, da esfera. O volume da esfera, a fórmula é com certeza mais complicadinha de você memorizar. Ela é volume igual a 4π vezes raio ao cubo, certo? Dividido por 3. Você vai ver aí na tela, tá bom? Então, basta eu descobrir o valor do raio, tá certo? Nessa esfera e substituir na fórmula. Só bastamente o raio. Então, veja só, eu tenho uma circunferência dessa aqui pela metade, certo? E fica mais fácil, então, de calcular aqui a distância ou o tamanho, tá certo, do diâmetro. Então, a gente vai poder observar que o diâmetro aqui vai dar aproximadamente 14,6. 14,6, no caso, o diâmetro. Sendo assim, nós vamos ter o raio de 7,3. Colocando na fórmula, então, vai ficar, ó, lembre, é 4π, então é 4 vezes 3,14, vezes 7,3 ao cubo, tudo isso dividido por 3, ok? Então, nós vamos obter 4 vezes 3,14, vai dar 2,56, vezes, no caso, 7,3 ao cubo, vai dar aproximadamente 389, aproximado, tá bom? Isso tudo dividido por 3. Multiplicando, então, 12,56 vezes 389 e dividindo por 3, nós vamos obter, então, 1.628 centímetros cúbicos aproximadamente, tá certo? Ou, no caso, 1.628 ml, ou 1 litro, 600
e 28 ml, tá certo? Vamos ver então, na prática, realmente se essa é a capacidade que cabe, certo, dentro de uma esfera. Bom, gente, por hoje é só. Eu quero que depois, se você ainda não fez a anotação dessa aula, eu quero que você anote as fórmulas e você anote as medições, tá certo, desses sólidos que aqui nós trabalhamos, tá bom? Depois você vai enviar a mim no meu WhatsApp pessoal. E na quinta-feira a gente vai fazer um exercício relacionado, tá certo, a esse assunto, com questões relacionadas a esse assunto, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.